A paz do Senhor para todos que vão entrando aí nesta nossa live, onde dá-se-á no dia de hoje o nosso estudo acerca da escatologia bíblica. Vamos aguardar o reverendo pastor Napoleão Falcão entrar, para assim darmos início a essa nossa live. Irmão Rodrigo, paz do Senhor, paz do Senhor, irmã Giliane, irmã Caroline Costa, sejam muito bem-vindos ao nosso seminário. Vamos aguardar pastor Napoleão Falcão e aí daremos início, ao nosso seminário, onde já passamos aí, já tivemos a primeira aula com o pastor Silas Daniel, está no nosso feed. Tivemos a segunda aula com o pastor Natan Rufino, falando acerca da teologia, pastor Silas Daniel falando acerca da cristologia, e ontem o pastor Clayton Ivan falando acerca da soteriologia. Meu Deus, que 3 aulas foram bênçãos de Deus. Foi muito edificante, você não pode perder. Quem puder vai lá no feed, tá certo? Dá uma conferida lá. E hoje estaremos aqui. Então, pessoal, quem puder, envia aí para mais pessoas essa live, tá certo? Para que mais pessoas venham estar cientes dessa live de hoje, acerca da escatologia bíblica, com o nosso reverendo pastor Napoleão Falcão. Vamos aguardar. Pessoal aí de Barreiros, Pernambuco, um forte abraço. Pessoal aí de Barreiros. Irmão Alisson Natan, acabou de entrar, uma bênção de Deus, né? Irmão aí de Petrolina, um abraço para Petrolina. Uma bênção. Estamos aqui aguardando nosso reverendo pastor Napoleão Falcão. Acredito que ele já deva estar entrando. E o assunto de hoje é um assunto extraordinário, a escatologia bíblica, o estudo dos últimos dias. A paz, irmã Vitória Emanuele, irmã Natália Rocha. Tenha uma boa noite aí para cada um que está aqui nesta live. Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês. E o assunto de hoje será escatologia, o estudo dos últimos dias. Um assunto extraordinário da parte de Deus, onde o pastor Napoleão Falcão é mestre nisso, é um doutor, é a pessoa, na minha opinião, muito mais indicada a falar acerca deste assunto. É o pastor Napoleão Falcão, é referência no assunto escatologia. Estamos aguardando o pastor Napoleão Falcão entrar. Eu vou mandar aqui uma mensagem. Acabou de entrar. Eu vou estar convidando aqui o pastor Napoleão Falcão. A paz do Senhor, reverendo, tudo bem? Olá, meu irmão. Paz do Senhor. Como vai? Estou bem, e o senhor, como é que está? Tudo bem?
Bem, graças a Deus, tudo bem. Levando a cruz sem cortar o pedaço. Amém, pastor. Em primeiro lugar, pastor Napoleão, com a licença aqui da palavra, quero agradecer a Deus por essa oportunidade que ele tem nos dado de estarmos aqui nesta live para falar acerca da escatologia bíblica. Em segundo lugar, pastor Napoleão, agradecer ao Senhor pela disponibilidade, por ter aceito este nosso convite de estarmos aqui para falar um pouco acerca da escatologia. O Senhor é um grande exemplo a ser seguido, onde particularmente eu tenho um grande carinho, respeito e admiração pelo Senhor. Desde o início, Muito obrigado. pastor Napoleão, do início da minha fé, desde o início, eu tenho ouvido grandes pregadores como pastor José Neco, pastor José Orisvaldo Nunes, pastor Eliseu Rodrigues, há pouco mais de 4 anos, o pastor Antônio Gilberto, pastor Gesiel Gomes e o senhor, o pastor Napoleão Falcão, do qual eu tenho o senhor como um pai espiritual. Tenho o senhor como um pai espiritual que tenho ouvido o Senhor desde o início da minha fé. E eu louvo a Deus, eu quero agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, pela minha vida e pela vida de muitas outras pessoas aí. Muito obrigado, pastor Napoleão. Obrigado, meu irmão. Lucas, Deus continue lhe abençoando. Suas palavras são palavras sinceras, fraternas, cristãs. Nós agradecemos a Deus por sua vida. Agradecemos a Deus pelo privilégio de, nesses 52 anos, falarmos a palavra de Deus, mostrarmos aos homens o amor de Deus. E isto é traduzido em alegria, em saúde, em gozo, né? Porque uma coisa é você trabalhar para Jesus, e outra coisa é você trabalhar com Jesus. É diferente. Esse grau de relacionamento, esse grau de comunhão, respeitabilidade, isso é muito importante para aquela pessoa que representa o Evangelho nos púlpitos, nas praças públicas. E nós temos tido essa felicidade, irmão, de, nesses anos todos. Hoje, eu sou o quarto pastor mais antigo do Brasil, né? Hoje nós temos 112 mil pastores, Assembleia de Deus. Eu sou o número 517. Então, quando eu fui consagrado ao ministério, só tinha 517 pastores no Brasil todo. Então, é uma história que Deus tem nos dado para fazer com saúde, porque o que mais atrapalha a vida das pessoas são doenças, né? A doença, ela retroage todas as expectativas da pessoa, tira a alegria, tira o ânimo, prazer. A saúde é um presente de Deus para a vida do homem. Mas estamos às ordens, irmãos. Podem fazer as perguntas necessárias para nós começarmos. Amém. Muito obrigado, pastor Napoleão, pelas palavras. E o Senhor tem sido uma grande referência para nós, jovens pregadores, que estamos aí iniciando no ministério. Só tenho a agradecer por tudo e pela disponibilidade. Deus seja louvado, pastor Napoleão, pela sua vida. E, pastor Napoleão, o assunto de hoje é acerca da escatologia bíblica. E ninguém melhor do que o Senhor para falar acerca desta matéria, onde já tivemos aí, no decorrer da semana, com o pastor Silas Daniel, com o pastor Clayton Ivan, com o pastor Nathan Rufino, falando de outras matérias, e hoje será a matéria de escatologia. Então, pastor Napoleão, pode dar início. Pois bem, meus irmãos, nós entendemos que os fundamentos doutrinários da fé cristã, elas se subdividem em 3 grupos. Os mais fáceis, os menos fáceis e os mais difíceis.
Então, o grupo mais fácil de você compreender as Escrituras é o grupo relacionados com o plano da salvação, que na teologia é chamada de soteriologia. Quer dizer, Deus reduziu a nossa salvação a um nível irredutível. Então, da salvação da alma do homem não se pode reduzir mais nada. Porque a única coisa que o homem faz para ser salvo é somente crer. Crer no Senhor Jesus, serás salvo, tu e a tua casa. Então, é mais fácil para o homem ser salvo do que tirar o lenço do bolso, assentar na cadeira, né? Entregar um presente, é muito fácil. Os menos fáceis são os dons espirituais. Porque aí está em voga a figura do pastor da igreja. Se ele solta muito, o povo fica fanático. Se ele segura demais, o povo fica frio. Então você tem que manter um parâmetro na vida para ter durabilidade. Todos os extremos, obviamente, são ruins, né? São ruins. Tanto a omissão como a excessividade. Quando Deus esteve com Israel no deserto, que colocou aquela nuvem de proteção, a primeira coisa que Deus fez foi dar uma lei para o povo de Israel. Não andem na frente da nuvem nem atrás. Debaixo da nuvem. Quer dizer, Deus estava falando, na frente não seja formalista, não seja... na frente não seja... deixa eu... A palavra tá assim. Não seja fanático. Atrás, não seja formalista. Mantenha o nível, senão você não dura. Porque no Evangelho a vitória não é de quem corre, a vitória é de quem chega. Glória a Deus. Porque tem muitos que correm, mas cansam no caminho. Não chega. A vitória é de quem chega. Agora vem os ensinamentos mais difíceis, que é justamente essa área nossa aí. A escatologia, que é o tratado, as lições, que estudo por vir, né? As coisas futuras, as coisas que estão para acontecer. Entre elas está a morte. A morte é futura. Que a proporção que eu não morri ainda, ela é futura para mim, é futura para o irmão. Aí vem estado intermediário, que é o estado compreendido entre a morte e a ressurreição. Temos o paraíso, temos o Hades. Temos o estado de consciência dos mortos sem Cristo e o estado de consciência dos mortos com Cristo. Aí temos o rapto da igreja, a ressurreição dos mortos. E temos o tribunal de Cristo nos ares. Aí temos as bodas do Cordeiro, grande festa de núpcias. Aí temos na terra histórica a grande tribulação, que vem com a abertura dos 7 selos, o toque das 7 trombetas, o envio de 7 salvas da ira de Deus. Aí temos 3 batalhas. Temos a batalha de Gog e Magog, certamente se dará no início da tribulação, Ezequiel 38 e 39. Aí temos a batalha do Armagedon, que é no meio da grande tribulação, do meio para o fim. E temos a batalha de Gog e Magog, de Apocalipse 20, verso 8. Essa é dos 4 cantos da terra, depois do milênio. Agora, para você ter um conhecimento, porque o que estraga a escatologia, vou dizer o que é que estraga. São as pessoas
que até às vezes muito bem intencionadas, mas elas não têm uma afinidade com o Espírito Santo. E se você não tiver uma certa afinidade com o Espírito Santo, sendo ele o maior intérprete das Escrituras, então você descredibiliza aquilo que você está ensinando. A segunda coisa é a falta de aplicação do texto bíblico quanto ao tempo, quanto ao lugar e quanto ao povo. Muita gente, por não entender isso, porque o púlpito evangélico, pentecostal, assembleano, que é a nossa igreja, é um púlpito de fortes emoções. Se essas emoções não forem controladas, o pregador pode ser traído por elas. Por exemplo, na hora da emoção, o pregador diz que Elias subiu ao céu num carro de fogo. Não é verdade. Na hora da emoção, o pregador diz que a sombra de Pedro curava. Não é verdade. Na hora da emoção, diz que a igreja é o Israel de Deus. Não é verdade. Então, esses conhecimentos bíblicos desordenados, é aquele conhecimento avulso, solto e sem uma sequência. É igual briga de galo, né? Pega um pouquinho ali, outro pouquinho ali, outro pouquinho. Não tem um conhecimento responsivo. Tem muita eloquência. Muita eloquência. E o povo até pula de tanta eloquência. Eu repastorei a igreja há 11 anos. E aí, quando termina o culto, as pessoas perguntam, como é que foi o culto? Ah, foi muito bom. Foi muito poder. Mas ele falou o quê? Bom, isso aí eu não sei. Quer dizer, o entendimento fica sem fruto, porque quem sustenta o crente não são as emoções. As emoções fazem parte, mas ela não traz sustentabilidade. Você pode ter emocionado hoje, pode não estar amanhã. As raízes da sustentabilidade e a fé é o conhecimento da palavra. O profeta Oséias diz que o povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. A ação vergonhosa de falsos ensinadores. Eles têm livre trânsito nas igrejas. Infelizmente, a plataforma do falso é maior do que a do verdadeiro. Primeiro que o falso diz que é falso, né? Bom moço. Ele vende a imagem de bom moço. E hoje nós estamos vivendo, irmão Lucas, os grandes conglomerados plásticos. Hoje nós estamos vivendo a época dos sabores artificiais, do Denorex, do parece, mas não é. Muita gente escondendo suas mazelas nas línguas estranhas. Como se pregar bonito e empolgar-se fosse testemunho para a salvação. Não é, não. Primeiro que pregar não é dom, é arte. Chamado de habilidade. Desenvolve-se com o tempo. São Paulo diz, para que eu, pregando aos outros, eu mesmo não seja rejeitado. Tem que ter cuidado. Então, essa matéria escatologia, ela passou mais de 20 anos no Brasil desacreditada. Aí o inimigo aproveitou e colocou esse evangelho aí da mentira prosperidade, esse neopentecostalismo, esse evangelho da confissão positiva,
que crente não pode adoecer, nem ser pobre, tem que ser rico e ser... Isso nunca foi evangelho, isso é conceito de homem. Prosperidade é ter uma vida moral organizada, uma família estruturada, o pão de cada dia garantido e o nome escrito no livro da vida. Glória a Deus. Isso sim, isso é ser próspero. Então, por que é que nós cremos na volta de Jesus? E ensinamos isso? Porque nós temos aqui 1845 vezes nas Escrituras afirmando que Jesus vai voltar. Nós temos 1845 menções da volta de Cristo, das quais 1525 só no Velho Testamento. E no Novo Testamento, nós temos 318 vezes afirmando que Jesus vai voltar. Ora, se tivesse escrito só uma vez na Bíblia, a gente estava esperando ainda. Então, nós temos razões sobradas, sobejadas, para acreditar na iminente volta de Cristo. Agora, aonde é o ponto de partida dessa matéria? Porque tudo tem que ter um começo. Por onde você vai começar? Você precisa abrir a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 15, e versículo de número 32. Dez trinta e dois, não? Hein? 10:32, aliás. 10:32. 10:32, não é 15:32. Portai-vos de modo, né, que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gentios, nem à igreja. Aí é o ponto inicial. Os judeus são os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, chamado de hebreus, Israel, filho de Israel, israelitas. Os gentios são os não-judeus, chamados nações, gregos ou estrangeiros. E a igreja é composta de judeus e gentios convertidos a Cristo. Só uma coisinha, pastor. Muita gente confunde-se a igreja com Israel. Por exemplo, os pós-tribulacionistas. Mistura. Esse é o problema, porque não conhece esse ponto simples da divisão dispensacional da humanidade, 1 Coríntios 10:32. Os pós-tribulacionistas, por exemplo, eles confundem muito igreja com Israel. E aí, quando a pessoa faz a pergunta acerca desse versículo, não sabe responder. Não sabe responder. Olha, porque a gente não precisa usar kippah, talitre, arca. Isso é dos judeus ortodoxos. Nós não somos judeus, nem somos gentios. Nós somos a igreja. Somos a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Eu estou muito satisfeito com a minha posição de ser igreja. Muito feliz. Porque eu não merecia isso. Eu era jambuzeiro bravo. Né? Deus encostou as suas primícias, que é Israel. E tratou conosco. Porque ninguém na história da humanidade teve tanto privilégio como Israel. Por isso que está escrito, João 1:11. Veio para que era seus, mas os seus não receberam. Então, o privilégio é todo dele. Quais foram os privilégios que eles rejeitaram? 9, 4 e 5 de Romanos. Olha quantos privilégios esse povo rejeitou. Nós não tivemos esses privilégios, mas eles tiveram. 9, 4 e 5. Leia. Que são israelitas, dos Esse é o quais... primeiro privilégio. Ser israelita. Dos quais? É a adoção de filhos. Segundo privilégio.
Continue. E a glória A glória foi dada em 3 lugares: no monte, no templo e no tabernáculo. Continue. e os concertos Também rejeitaram. e a lei Rejeitaram também. e o culto Rejeitaram também. e as promessas, Rejeitaram também. Tem mais. dos quais são os pais Rejeitaram também. e dos quais é Cristo. Segundo a carne. Deus bendito eternamente. Amém. Então, todos esses privilégios foram dados para Israel. Eles rejeitou tudo. Tudo. Deus encostou eles para tratar com eles lá no futuro. Depois que Jerusalém for pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se complete. Então, nós estamos já completando, né, o número de salvo pela evidência dos sinais. Jesus está voltando a qualquer momento. E agora nós vamos ver, pela uma ordem cronológica, os 7 propósitos da vinda de Jesus. São os propósitos básicos. São os balizares da escatologia. Primeiro propósito: levantar dos túmulos os mortos em Cristo. Segundo propósito: transformar e arrebatar os vivos fiéis. Terceiro propósito: galardoar a igreja. Quarto propósito: livrar a Israel. Quinto propósito: restabelecer o trono de Davi. Sexto propósito: julgar as nações. Vale de Josafá. E sétimo propósito: estabelecer um governo teocrático em Jerusalém. É o milênio, que é a última dispensação de Deus com a humanidade. Esses são os propósitos. Porque nós cremos que Jesus voltará só uma vez, porém em fases que são distintas. Na primeira, a igreja sobe. Na segunda, a igreja desce com ele. É tão fácil de entender isso. Na primeira, ele virá para a igreja. Na segunda, ele virá com a igreja. Na primeira é para. Na segunda é com. Na primeira, os incrédulos serão deixados. Na segunda, os incrédulos serão dizimados. Na primeira, haverá segredos, como ladrão de noite. Na segunda fase, haverá lamentações. Na primeira fase, ele virá nos ares. Na segunda fase, ele virá sobre o Monte das Oliveiras de Zacarias 14. Aí Salomão já viu isso, né? Em Cantares 2. Esta é a voz do meu amado. Ei-lo aí que já vem pulando sobre os montes, saltando sobre os outeiros. Meu amado é semelhante ao gamo, ao filho do veado. Ei-lo aí reluzindo pelas grades. E ele diz: levanta, amada minha, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra. Tempo de cantar chegou. E a voz da rola ouve-se em nossa terra. Um dos grandes fenômenos do arrebatamento é a ressurreição dos mortos. Eu estou falando daqueles mortos que morreram nos mares. Nós temos 5 oceanos grandes, são os oceanos básicos da Terra, né? É o Índico, o Atlântico, o Pacífico, o glacial Ártico e o glacial Antártico.
Esses são mares menores. O Oceano Pacífico, ele é o oceano mais profundo da Terra. Ele tem 11 mil metros de profundidade. Então, lá nos recantos, nos recônditos do Pacífico, onde estão as placas tectônicas, lá tem corpos de crentes adormecidos, que morreram há milênios. Foram comidos por tubarões, que na ótica e na razão humana não existe mais ali. Só que Deus não perde suas respectivas identidades. Deus tem gravitado o nome de todos os homens na tabela maior da sua onisciência. Ninguém perderá a sua identidade. É critério seletivo. Então, no arrebatamento, o espírito vai procurar o corpo, vai se identificar com seu respectivo corpo e receber a glorificação do corpo. Porque trouxemos a imagem do terreno, mas trouxemos a imagem do celestial. Semeia-se corpo animal, mas ressurge corpo espiritual. E o corpo espiritual, ele não está mais sujeito às leis da física. Ele aparece e desaparece a hora que quiser. Não ocupa nem tempo e nem espaço. Esse é o arrebatamento, é a ressurreição dos mortos em Cristo. Porque antes de Jesus ressuscitar, houve 7 ressurreições. 7 ressurreições. E como é que ele tornou-se primícia dos que dormem? Se houve 7 ressurreições. Como é que ele é as primícias? Porque, na realidade sumária, aquelas ressurreições, elas estão mais para ressuscitamento do que para ressurreição. Porque na ressurreição, você ressurge para nunca mais morrer. E no ressuscitamento, você ressurge e morre de novo. Filho da viúva de Serepta, filho da Sunamita, o homem morto que tocou nos ossos de Eliseu, Talita, filho da viúva de Naim, Lázaro e os santos que ressuscitaram com Cristo, todos eles teve que morrer de novo. Por isso que Jesus é primícia dos que dormem. Então, quando ressurgir os crentes, os vivos serão transformados e arrebatados, e a Bíblia fala que esse arrebatamento será, vamos ver, 1 Coríntios 15, 52. Pode ler, pastor? Pois não, pode sim. Só uma coisinha antes para falar para o pessoal. Pessoal, aqui embaixo tem um coraçãozinho. Então, quem puder, aperta nele, porque impulsiona a live, pastor. Para que mais pessoas venham assistir essa live que está uma bênção. Tá imperdível. É isso aí. O coraçãozinho está aí. E aqui embaixo também tem esse aviãozinho aqui para... aviãozinho. Parece uma asa delta, parece. Isso. Para compartilhar aí com mais pessoas que essa live está imperdível. Está muito boa. 1 Coríntios 5, 52. É isso, pastor? É isso aí. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Eles querem que essa última trombeta seja aquela trombeta de Apocalipse 11. Aquela trombeta de Apocalipse 11 é para declarar duas coisas: a batalha do Armagedon e bodas do Cordeiro.
tem nada a ver com trombeta do arrebatamento. Trombeta do arrebatamento é essa e Tessalonicenses. Agora vamos analisar a palavra num momento. Primeiro vamos pegar a palavra momento para estudar ela. Porque muita gente lê a Bíblia, mas não estuda a Bíblia. Ler é uma coisa, estudar é outra. A palavra momento no original, na língua original, que é o grego do Novo Testamento, no momento, quer dizer, era atômica. Era atômica. Era dos átomos. Então, Paulo está dizendo que Jesus vai voltar na era atômica. E essa gramática antiga está dizendo não abrir e fechar de olhos. Só que na gramática atualizada e revisada, ela não fala abrir e fechar, ela fala abrir e piscar. Um pisco é 3 milésimos do segundo. Por que é que a gente pisca? Deus não arquitetou o nosso corpo, chama-se engenharia genética, ele colocou o pisco. Todos nós piscamos. Porque quando você pisca, você delata um canal chamado canal lacrimal. Ele expele um líquido que lubrifica o movitre. E esse pisco equipara-se a 3 milésimos do segundo. É um átomo do tempo. Era atômica. Vamos ver se é era atômica mesmo? Jesus disse assim, que chegariam dias que as potências dos céus seriam abaladas. Não foi? Vamos pegar a palavra céus. A palavra céus, no original, é curanon. O curanon é o derivado do urânio. O urânio é o produto que se fabrica bombas atômicas. Agora vamos ver o que Pedro diz. Os céus que agora existem haverão de passar com grande estrépito estrondo. Os elementos ardendo se fundirão, a terra e a obra que nela existe se queimarão. Então, haverá na terra um calor insuportável por ocasião do arrebatamento. A terra nunca provou o que ela terá que provar por ocasião da vinda de Jesus. O calor será tão grande que Zacarias disse que os olhos dos homens apodrecerão em volta da sua órbita. É o calor da terra que será grande. Você quer ver isso? Isaías capítulo 26. Já encontrou Isaías 26? Já encontrei. Vamos ver aqui. Isaías capítulo 26. Não, desculpe, viu? É Isaías capítulo 30, verso 26. Sim, já encontrei também. Olha o que vai acontecer ao planeta Terra. Lê. E será a luz da lua como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Isso é um aquecimento global na Terra. Sancionamento do juízo divino que cai sobre os homens. Quando ele vier para tomar vingança dos moradores da terra.
Será um dia terribilíssimo. Está escrito, né? Mateus capítulo 24. Mateus 24, versículo 23. Aliás, Pode ler? 21. 21. Mateus 24, 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora, nem tampouco haverá jamais. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então o mundo está para ver. E outra coisa, vai ter ausência de dois elementos necessários ao homem. Ezequiel capítulo 4, versículo 16 e 17. Pode ler, pastor? Pode. Então me disse, filho do homem, eis que eu torno instável o sustento do pão em Jerusalém, e comerão o pão por peso e com desgosto, e a água beberão por medida e com espanto, para que o pão e a água lhes faltem, e se espantem uns com os outros, e se consumam nas suas maldades. Olha, nós somos 80% líquido. Como sobreviver sem a aquiescência da água? Então vai haver velhice precoce. Fora os sofrimentos catastróficos que os homens pedirão aos montes e aos rochedos que caiam sobre eles. Mas da primeira, segunda, terceira até a quarta trombeta, a morte terá férias. 5 meses sem matar ninguém. Para que dê vazão ao sofrimento. São 11 ais que estão em sofonias. Cairão sobre a terra. Nunca houve um dia como aquele. Dia de trevas e de densas trevas. Procuram a morte e a morte foge. A morte só vai operar da quinta trombeta em diante. Dia de ânsia. Ânsia quer dizer vontade de morrer e não morre. Para Jesus, a Bíblia diz, era impossível que ele ficasse preso pelas ânsias da morte. E a igreja? Aonde estará a igreja? Padecendo esses males ou fora? Vamos ver os recursos que a Bíblia diz. Eu respeito todas as denominações com as suas crenças doutrinárias, porque Paulo ensina isso. A forma de doutrina que vós fostes inteirado. Então, cada agremiação religiosa tem seu parâmetro doutrinário. Mas a nossa tem o nosso parâmetro, tudo bem. E nós não negociamos os nossos valores. Por que a igreja do Senhor não entra na grande tribulação? Se muitos já passaram por ela. Vamos separar isso agora. Vamos abrir a nossa Bíblia. No livro de Apocalipse, capítulo 3 e verso 10. Vamos começar por aqui. Apocalipse 3 e 10. Vamos ver por que nós somos pré-tribulacionistas. Se temos razão ou estamos errados. Vamos ver. Leia. Como guardaste a palavra da minha paciência,
também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Então, na minha compreensão, se nós tivéssemos de ficar para a grande tribulação, em vez de estar aqui uma contração da preposição da hora, seria na hora. Então, não é na hora da tentação, é da hora. Não é na, é da. Então, está provado que a igreja não passa. Como guardaste a palavra da minha palavra, também eu te guardei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam sobre a terra. Agora vamos voltar para 1 Tessalonicenses, capítulo 1 e verso 10. Pode ler? Pode? E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Toda vez que você vê a palavra ira na Bíblia, está mostrando que é a grande tribulação, o dia da ira, o dia da vingança. Vai lá para a grande tribulação, que nos livra da ira futura. Vamos mais. Em Tessalonicenses de novo, no capítulo 5 e no versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para a aquisição da salvação, essa palavra salvação aí é livramento. Mas para o livramento, Deus livrará a igreja dos males pertinentes à grande tribulação. Ô pastor, e também se a gente for analisar, a gente não vai ver nenhum versículo no Novo Testamento ou no Antigo Testamento em que fale que a igreja aguarde para passar pela tribulação. A gente não vê nenhum. Não vê. Mas a gente vê inúmeros versículos que pedem para a igreja aguardar a volta de Jesus. Isso é verdade. Porque todas as vezes que Deus vai sancionar juízos divinos, todas as vezes, é bom que se diga isso, ele tira o justo antes. É verdade. Vamos ver? Pedro tinha muita familiaridade com o Velho Testamento. E Pedro fala de dois personagens, Noé e Ló. Vamos lá. 2 Pedro, capítulo 2, versos 5, 6 e 7. Pode ler, pastor? Pode? E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as à cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Então, todas as vezes que Deus vai sancionar juízos divinos, ele tira o justo antes. Ele tirou Elias, ele tirou Enoque. Todas as vezes que o juízo vai ser implantado, o justo sai. Naquela intercessão de Abraão, de Gênesis 18, né? Por amor de 50, de 20, de 10, de 5. E se tiver só um justo? Não destruirei a cidade. Saiu o justo aí. Não é? Isso mesmo. Vamos para Isaías 26 e 20. Pode ler, pastor? Pode. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Onde estará a igreja? Nos quartos eternos de Deus. Jesus disse, na casa de meu pai há muitos quartos. Quarto fala de abrigo, descanso, morada ou refrigério. Ele está nos quartos palacianos de Deus.
Agora, a política de Deus, é bom lembrar isso, que a política de Deus é a salvação do homem. O que Deus não quer é perder o homem. Para tanto, ele realizou 7 dispensações e 8 alianças em busca do homem. Ele quer o homem para ele. Ele constrói um palácio, prepara um palácio com 3 salas. Sala do trono, sala do tesouro e sala do banquete. Sala do trono é a sala do despacho, de onde ele despachou com João, entregou o Apocalipse. Sala do tesouro, onde estão as riquezas do rei. Meu é a prata e meu é o ouro. Glória a Deus. E a sala do banquete é a sala da festa da igreja, das bodas do Cordeiro. Os céus é um país de festa. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Glória a Deus. Aquilo que os olhos nunca viram, os ouvidos nunca escutaram, ao coração do homem nunca desceu. São essas coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. E você me pergunta, e haverá salvação na grande tribulação? Claro que sim. Que a política de Deus não é essa. Por isso que Deus designou na palavra 3 evangelhos. O evangelho da graça, fora as dispensações. Esse se prega há mais de 2000 anos. Evangelho pregado pela igreja. Agora o segundo evangelho, evangelho eterno. Este não é pregado por homens, é pregado por anjos. E ainda temos o terceiro evangelho, que é o evangelho do reino, para a dimissão do milênio. Deus vai selecionar os pregadores do evangelho do reino. Então, quem prega o evangelho eterno são os anjos. Ô pastor, eu acho interessante, eu assisti algumas lives do Senhor, algumas lives, e o Senhor falou um Deus que salva Manassés, já diz quem ele é. Ele já me disse que ele não precisa dizer mais nada. Eu achei muito interessante isso. O Manassés foi o primeiro infanticida, né? Matador de crianças, né? Deus tem ojerize disso, pessoa matar criança, oferecer a Moloque. Foi Deus que salvou o homem. A polícia pegou ele nos pés de espinhos, levou o Manassés para a prisão, lá ele se arrependeu. Deus restaurou o reino e ele terminou os dias em paz e comunhão com Deus. E Deus não é mesquinho, né? Você não pode botar Deus dentro da tua mente. Não pode prender Deus dentro de uma gaiola. Não existe isso. A abrangência da salvação de Deus, o amor de Deus, ultrapassa os limites da nossa compreensão humana. É mais profundo do que as profundezas dos mares, mais alto do que os altos céus. Aí ele comissiona 3 anjos para pregar o evangelho na grande tribulação. Apocalipse 14, verso 6. Pode ler? Pode. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. 7, 8 e 9. Dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e as fontes das águas. E o outro anjo seguiu, dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E os seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão. Isso aí. Terminou? Falta só o 10 na continuação. Não, tá bom.
Então esse beberá do vinho da ira, né? Pronto. Isso. Agora, isso é uma pregação operacionalizada pelos anjos, com efeito, porque vai haver um culto universal processado pela besta e pelo falso profeta, pelo anticristo e pelo falso profeta. Aonde será celebrado este culto? Apocalipse capítulo 13, verso 4. E adorarão o dragão que deu à besta o seu poder, e adorarão a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Quem romper esse culto ecumênico, então serão degolados, serão decapitados, mortos. Eles vieram de grande tribulação, não foi da grande, foi de todas as tribulações, inclusive essa. Que a gramática é essa, não é da específica, é de todas as tribulações, desde o período das trevas, a noite de São Bartolomeu na França, Coliseu de Roma e tantos outros. Então eles vieram, e aqui o anticristo vai pegar o homem aonde? Na religião. Porque o homem é de índole religiosa. Ele vai pegar o homem pela religião. Por isso que ele vai se assentar no trono de Deus, querendo ser Deus, recebendo a adoração que só a Deus pertence. Isso aqui é um culto estabelecido universalmente para os moradores adorar o sistema político e religioso que ele vai levantar. Quem não adorar serão decapitados. Agora, olha onde eles aparecem. Apocalipse 7, verso 9. Aparece aqui agora. Os decapitados. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. A igreja não recebe palma. A igreja recebe uma pedra branca e o novo nome. As palmas é diferenciada, é dos mártires. Agora veja o verso 13, que a Bíblia se entende com a própria Bíblia. 13. E um dos anciãos me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Aí o 14 responde. E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. De novo, não tem data grande tribulação. Eles vieram de grande, de novo. E eu disse: Eles vieram de todas as tribulações. Você E está eu vendo aqui disse: a palavra? É de grande tribulação. Você já leu. De onde eles vieram? De grande tribulação lavaram suas vestes do sangue do Cordeiro. Pronto, está explicado. Eles não vieram da grande, eles vieram de grande, de todas as tribulações vigentes no mundo. E comparece perante o Senhor com palma nas suas mãos. São os mártires, porque quando o sacerdote ia fazer o culto da remoção dos molhos da festa da colheita, a Bíblia diz que ficava rabiscos pelo caminho. Esses são os rabiscos da colheita. Ô pastor, só está faltando 1 minuto para acabar a live. Eu vi, acabou. Deus te abençoe. O senhor quer iniciar outra? Não, mas eu estou cansado. Eu gravei uma agora, preguei 1h10 da agora. Então marca tá para outra vez, viu? Pode ser. Olha, tem quase 300 pessoas aí, rapaz. Isso. Então, pastor. Muito obrigado. Deus abençoe você, sua família. E outra vez você liga para a gente marca outra para dar sequência a esse assunto, viu? Muito obrigado aí por tudo. Tenho que agradecer. Muito obrigado, pastor. Um abraço. Paz do Senhor, meu filho. Deus abençoe. Paz do Senhor. Pessoal, faltam aí 10 segundos. Meu muito obrigado a todos aí que participaram. Então, quem puder, segue aí Perspectiva Pentecostal. Que será uma bênção, terão outras